Muitos cientistas tentaram matar Deus e argumentaram dizendo que Deus é uma ilusão humana, que Deus é desnecessário para explicar a existência do mundo, que Deus é uma criação dos homens para explicar coisas que as pessoas não entendiam, mas que com o progresso científico, que agora pode explicar com entendimento o funcionamento de muitos fenômenos naturais, dizer que foi Deus se tornou tolice. Porém, apesar dos esforços desses cientistas, que são uma minoria, o Deus cristão, único e verdadeiro Deus, avança salvando muitos homens, os tirando de um mundo de trevas para lhes dar a luz da vida. Estaria a Igreja em apuros com as investidas dos ateus que militam contra a fé cristã? Em poucas palavras, pretendemos mostrar neste vídeo que não, porque a Igreja tem respostas para cada objeção que for apresentada contra Deus. Será um breve resumo a partir das respostas que John Lennox apresentou no livro A Ciência Pode Explicar Tudo? Tradução em português de Marcelo Gonçalves, editora Vida Nova. Nós vivemos em um mundo inteligível e encontramos a razão da inteligibilidade deste mundo nas Escrituras. Assim é dito em Provérbios capítulo 13, versículos 19 e 20. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus, pelo seu conhecimento os abismos se rompem e as nuvens destilam orvalho. Vejam que a razão de o mundo ser inteligível é que foi criado por um Deus sábio e inteligente, conforme as Escrituras, pelo Deus que tudo sabe. Com isso, primeiramente quero que saibam que a ciência e Deus não são incompatíveis. Muito pelo contrário, a ciência é instrumento para conhecermos a criação de Deus. Por outro lado, temos homens que pensam como o físico Sean Carroll, que afirmou em seu best-seller O Grande Quadro que, abre aspas, nós, humanos, somos uma massa de lama organizada que, por meio da obra impessoal dos padrões da natureza, tem desenvolvido a capacidade de contemplar, valorizar e se envolver com a complexidade intimidante do mundo que a cerca. O significado que encontramos na vida não é transcendente. Fecha aspas. Essa é a cosmovisão de muitos ateus. Mas nós, cristãos, cremos que um Deus inteligente criou, ordenou e sustenta o universo. Ele criou os seres humanos à sua imagem. Por isso eles são dotados da capacidade de contemplar, valorizar e se envolver com a complexidade do mundo. Porém, os homens não apenas têm a capacidade de compreender o universo que os cerca, também de conhecer e desfrutar de um relacionamento com o próprio Deus. Para nós, a vida tem um significado gloriosamente transcendente. Precisamos informar que não temos tempo neste vídeo para a apresentação de longa discussão. E aqui, não convém ser cansativo, mas saibam que existe material suficiente para consulta. Assim, saibam também que o que é exposto aqui é em extremo raso em comparação com a extensão desta discussão. Porém, cremos em Deus que cumprirá o propósito para o qual foi produzido. Logo, seguimos dizendo que para homens como Sigmund Freud e Richard Dawkins, a crença em um Deus é um delírio consolador, uma ilusão para não lidar com a dureza da vida, uma fuga da realidade e criação humana para não aceitar a inexistência após a morte. A esse respeito, encontramos no livro de Lennox, abre aspas, talvez você já esteja ciente de que a pessoa mais associada à ideia de que Deus é um delírio é Sigmund Freud. O psiquiatra alemão Manfred Lutz, em seu best-seller Deus, uma breve história do maior de todos, afirma que a explicação de Freud para a crença em Deus funciona muito bem, desde que Deus não exista. Entretanto, de igual modo, se Deus existe, exatamente o mesmo argumento freudiano mostrará que o ateísmo é o delírio consolador, a fuga da realidade, uma projeção do desejo de não ter de encontrar Deus algum dia e prestar contas de sua vida a Ele. Fecha aspas. Stephen Hawking diz, abre aspas, não há céu ou vida após a morte. Esse é um conto de fadas para pessoas com medo do escuro. Fecha aspas.
Bem, isso não é argumento para se levar a sério. Ele só está demonstrando que não respeita a fé que as pessoas têm em Deus. Porém, como há quem ache relevante esse tipo de afirmação, a isso respondemos com as palavras de Lennox, abre aspas, o ateísmo é um conto de fadas para pessoas com medo da luz, fecha aspas. Pois, como diz Czesław Miłosz, polonês que recebeu o Prêmio Nobel de Literatura, em resposta à ideia freudiana presente nas palavras marxistas de que a religião é o ópio do povo, abre aspas, o verdadeiro ópio do povo é a crença no nada depois da morte, o enorme consolo de pensar que, por nossas traições, ganância, covardia, assassinatos, não seremos julgados, fecha aspas. Para nosso próximo pensamento, é importante pensarmos na lei da gravidade, e para isso vamos trazer a pergunta: o que a lei da gravidade explica? E queremos que não sejam apressados em responder dizendo que a lei da gravidade explica a gravidade, pois isso é uma incorreção. Ela não explica a gravidade, apenas diz como a gravidade trabalha, nos oferecendo uma maneira matemática de calcular seus efeitos. Ou seja, a lei da gravidade não diz o que a gravidade realmente é, apenas como ela funciona. Mas vejamos o que disse Stephen Hawking no livro O Grande Projeto, abre aspas, uma vez que há uma lei como a da gravidade, o universo pode criar-se e se criará a partir do nada, fecha aspas. E a resposta cristã apresentada por Lennox é, abre aspas, essa afirmação parece científica e certamente foi escrita por um cientista. Contudo, além de não ser científica, não é nem mesmo racional, como um pouco de lógica rudimentar demonstrará. A primeira falha, a afirmação de Hawking é autocontraditória, uma vez que há uma lei como a da gravidade, ou seja, visto que há alguma coisa, o universo se criará a partir do nada. Hawking assume que a lei da gravidade existe. Ela não pode ser considerada nada. Logo, ele é culpado dessa contradição flagrante. A segunda falha, leis não criam. Observe cuidadosamente o que Hawking afirma. Uma vez que há uma lei como a da gravidade. Fecha aspas. Percebam que o que Hawking disse é que quem cria o universo é a lei da gravidade e não a própria gravidade, coisa que também é vista na seguinte afirmação do físico Paul Davies, que diz, abre aspas, não há necessidade de invocar qualquer elemento sobrenatural nas origens do universo ou da vida. Nunca gostei da ideia da interpretação divina. Para mim, é muito mais inspirador acreditar que um conjunto de leis matemáticas possa ser tão engenhoso a ponto de trazer todas essas coisas à existência. Fecha aspas. Notem as expressões nunca gostei e mais inspirador acreditar presentes nessa afirmação. Isso nos diz que esse cientista não está falando cientificamente. O que ele está fazendo é apresentar suas preferências e suas crenças. Mas vejamos o que Lennox segue dizendo enquanto contrapõe Hawking. Abre aspas. A ideia de uma teoria ou de leis físicas trazendo o universo à existência pode parecer fascinante, mas na realidade não faz sentido algum. Vimos anteriormente que a lei da gravidade de Newton não explica a gravidade. Além do mais, ela certamente não cria a gravidade. Na verdade, as leis da física não são apenas incapazes de criar qualquer coisa, elas também não podem ser a causa de qualquer coisa. Um mundo no qual as leis engenhosas da matemática, por si só, trazem o universo e a vida à existência é pura ficção. Teorias e leis não geram matéria ou energia, nem qualquer outra coisa. A terceira falha, autocriação, é incoerente. A afirmação de Hawking de que o universo pode criar-se e se criará a partir do nada não faz sentido. Pressupor a existência do universo para explicar sua existência é logicamente incoerente. Hawking, de maneira espantosa, deixou de responder à questão central: por que existe algo em vez de nada? Ele afirma que a existência da gravidade implica que a criação do universo era inevitável. Mas
Como é que a força da gravidade veio a existir em um primeiro momento? Qual foi a força criadora por trás de seu surgimento? Quem a colocou lá com todas as suas propriedades e potencial para a descrição matemática? Fecha aspas. Alan Sandage, considerado por muitos o pai da astronomia moderna, disse, abre aspas, acho muito improvável que essa ordem tenha surgido do caos. Precisa haver algum princípio organizador. Deus é um mistério para mim, mas é a explicação para o milagre da existência, o porquê de existir algo em vez de nada. Fecha aspas. Porém, no livro Deus, um Delírio, Richard Dawkins diz, abre aspas, um Deus projetista não pode ser usado para explicar a complexidade organizada, porque qualquer Deus capaz de projetar qualquer coisa precisaria ser complexo o suficiente para exigir o mesmo tipo de explicação. Fecha aspas. Com isso, Dawkins está dizendo que usar o argumento de que a razão da complexidade organizada do universo é porque Deus o criou assim exige que esse Deus seja igualmente complexo, e se esse Deus é igualmente complexo, ele também precisaria ter sido criado por um outro Deus. Com isso surge a questão: se você acredita que Deus criou o universo, então com certeza faz sentido perguntar: quem criou Deus? Porém, essa argumentação serve para deuses criados pelos homens, mas não funciona com o verdadeiro Deus, pois ele se revela nas Escrituras como sendo incriado e eterno. A esse respeito, segue a argumentação de Lennox, abre aspas, o argumento de Dawkins certamente se aplica a coisas criadas, mas não é suficiente, pois pode ser aplicado à sua própria teoria sobre o universo. Se ele insiste que Deus não é uma explicação, porque precisamos perguntar quem criou Deus, então, da mesma forma, qualquer motivo que ele apresente para a existência do universo não é uma explicação, a menos que ele possa dizer o que o levou a existir. Portanto, perguntei a ele em um debate público o seguinte: você acredita que o universo criou você? Logo, quem criou o seu criador? Estou esperando há mais de 10 anos por uma resposta a essa pergunta. Nenhuma foi apresentada. Fecha aspas. Portanto, querido ouvinte, não se iluda acreditando que as crenças de cientistas são mais confiáveis do que a revelação do próprio Deus. Aqui, apenas uma breve argumentação foi apresentada em resposta a umas poucas questões. E saiba que existem respostas para qualquer das indagações que forem feitas à Igreja. Não temos a nosso favor somente as respostas racionais, também a existência de milhares e milhares de pessoas que entregaram suas vidas a Cristo e que experienciam a maravilha de viver com Deus. Por isso, rogamos a todas as pessoas, não duvide de Deus, antes creia no texto bíblico que diz: o Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento os abismos se rompem e as nuvens destilam orvalho. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço.